Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre carregamento, a fase de carregamento da atividade do planejamento e controle. Antes de falarmos especificamente da atividade de carregamento, temos três atividades no planejamento e controle da produção. Então, a primeira delas é o carregamento, que é onde definimos qual a quantidade de trabalho que será alocada a um centro de trabalho. Então, nessa fase, a gente vai determinar o volume que uma operação produtiva pode lidar. Então, para determinar esse volume, a gente tem que considerar o tempo que não é trabalhado, o tempo que se leva para fazer trocas e o tempo que se leva para fazer quebras e alguns outros fatores. A fase de sequenciamento, por ela nós vamos determinar qual vai ser a prioridade das tarefas que serão desempenhadas. E a programação é a decisão de quando que se inicia e quando que se termina cada uma das atividades. Então, especificamente do carregamento, vamos considerar que numa organização nós temos um tempo máximo disponível, que no caso aqui vamos considerar uma operação que trabalha em um turno de 8 horas por dia. Esse tempo de 8 horas por dia é o tempo máximo disponível. Só que, se nós descontarmos desse tempo as perdas que a gente tem por material que foi feito com baixa qualidade, o equipamento pode estar lento em um determinado momento, há falhas no processo produtivo, tem algum equipamento que está ocioso, ou um equipamento não trabalhou, não foi planejado para trabalhar. Então, nesse caso, nós temos que descontar todas essas perdas do tempo máximo disponível. E se fizermos isso, nós teremos o tempo operacional útil, que seria o tempo em que eu posso contar com aquele equipamento para produzir um bem. Então, aqui a gente tem mais um exemplo disso, o total de horas disponíveis do dia, ou a gente vai fazer um planejamento, a gente pode fazer um planejamento mensal. Desse total de horas, nós precisamos tirar as horas que não são trabalhadas, por exemplo, de finais de semana. Então, tem empresas que não trabalham de finais de semana. Então, a gente tira esse total das horas, para determinar o carregamento disponível. Aí, notem que nós ficamos já com uma quantidade menor de horas disponíveis. Dessa quantidade, ainda a gente precisa tirar a quantidade de tempo que utilizamos para as necessidades pessoais, que seriam o horário do almoço, se a gente precisar na cozinha, os banheiros, enfim. Daí, diminuiu mais ainda o total de horas disponíveis. Desse total, ainda a gente tem que considerar que equipamentos podem ter quebras, ou podem falhar, ou a gente pode ter que trocar algumas coisas no equipamento para produzir um outro bem e serviço. Então, no final, daquele total de horas, a gente ficou com um total menor de horas disponíveis. Temos dois tipos de carregamento, que seria o carregamento finito e infinito. O carregamento finito, ele somente vai alocar trabalho a um centro de trabalho até um limite pré-estabelecido. O carregamento infinito, ele não limita a aceitação de trabalho, mas tenta corresponder a ele. O carregamento finito, ele é relevante em operações onde é possível que a gente limite a carga. Então, marcação de 1 hora num consultório, por exemplo, então eu tenho os horários disponíveis, então eu limito naquela quantidade de horários. Onde é necessário limitar a carga, por exemplo, o número de pessoas e carga em aviões. Então, esse é um carregamento finito. Eu não posso ultrapassar, por exemplo, nos aviões, o número de poltronas disponíveis. Então, são características de um carregamento finito. Já o carregamento infinito, ele é relevante nas operações onde não é possível limitar o carregamento, que é o caso, por exemplo, de um hospital. Então, um hospital, a gente não sabe quantas pessoas
que vão se acidentar, por exemplo, quantas pessoas que vão passar mal e que precisam ir até o hospital. Então, a gente não tem como limitar, ó, vou atender somente 20 pacientes por dia. Não tem como fazer isso. A gente precisa atender, né, as pessoas que vão aparecer lá. Então, procurar atender todos que aparecerem. Não é necessário limitar o carregamento, por exemplo, em fast food, né, os quiosques de fast food, eles não precisam limitar o carregamento, eles vão atender a quantidade de pessoas que aparecer. Claro, né, que pode acontecer de não ter, por exemplo, o quiosque não conseguir atender todo mundo em um determinado período. Ah, mas mesmo assim a gente considera que é um carregamento infinito. Ele vai procurar atender a todos que solicitarem, né, que requisitarem do que é fornecido lá. E nesse caso, né, o custo de limitação do carregamento é proibitivo. Por exemplo, né, bancos de varejo. Então a gente fala assim, eu não posso limitar o número de clientes do meu banco, tá? Então posso falar assim, eu atingi determinada quantidade de clientes, eu não vou mais abrir nenhuma conta nesse banco, eu não posso fazer isso daí, bom?